Fandoms, comunidades de fãs dedicadas a um determinado tema, como séries de televisão, filmes, livros, jogos, músicas, entre outros. Essas comunidades se unem através do interesse mútuo em alguma coisa, e os membros de um fandom costumam interagir e discutir sobre o tema em fóruns, redes sociais e em eventos específicos, como convenções. Querendo ou não, fandoms geralmente têm um papel importante, basicamente divulgando e influenciando o sucesso de uma obra. No entanto, assim como qualquer comunidade, os fandoms também podem ter seus lados ruins, muitas vezes devido a diferentes interpretações, visões ou expectativas em relação ao tema. E é importante lembrar que cada pessoa tem sua própria visão e experiência, e os fandoms continuam a evoluir e se expandir à medida que novas obras e mídias são lançadas. E assim todos os fandoms convivem em paz. Eles respeitam todo mundo e não fazem coisas doentias. Só que não. Todos os fandoms têm um lado bom e um lado ruim. Isso acontece com todos e não tem muito que se possa fazer. Acaba se tornando algo comum. Mas e quando o lado ruim de um fandom é tão ruim que ofusca o lado bom? Bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. E antes de começar, eu quero deixar algo bem claro. Número 1. Eu sei que todo fandom tem seu lado bom. Se você participa de algum fandom e sabe que você não age do jeito que eu vou estar falando aqui, calma, fera. A gente já sabe. Você não precisa ficar rasgando a bunda nos comentários. E número 2. Todo fandom vão ter as seguintes coisas, e nem por isso ele é o pior e mais tóxico. Dito isso, vamos começar. Lembrando que esse vídeo tem uma parte 1 e vai estar aparecendo aí nos cards. Bom, eu nem sei se esse fandom ainda existe, porque sinceramente eu nunca mais vi gente falando sobre esse desenho. Mas quando era um fandom grande, o que mais tinha era gente se achando superior por gostar do desenho, basicamente porque o desenho tem um cientista que é inteligente, os caramba, e faz várias críticas sociais foda. Então se você tivesse a ousadia de dizer que não gostou do desenho ou algo assim, os fãs iam dizer que você não era inteligente o suficiente pra entender o desenho, e por isso você não gostava do desenho. Sendo que não, às vezes é simplesmente a opinião da pessoa mesmo. Também tinha os fãs fazendo TikTok cringe na época. Bom, era uma época em que o TikTok era bem odiado e se você usasse, com certeza iriam te olhar feio. Então esse também foi um dos motivos pra esse fandom ser tão odiado. Os fãs também se achavam o ápice da comédia, principalmente com aquele lance do Rick virar um pickles, que era literalmente essa piada, virar um pickles. E se você dissesse que isso não é engraçado, você já sabe. É engraçado porque lá por 2019 eu gostava de Rick and Morty, e eu nunca fiz parte do fandom. Então pra mim era tipo, uau, Rick and Morty. E eu não fazia ideia de que tudo aquilo tava acontecendo, se bem que também eu era um pirralho e nem tinha idade pra assistir esse tipo de coisa. Ok, calma aí, campeão. Eu sei que você tá pronto pra me massacrar nos comentários e me dizer que Digital Circus blá 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 blá. Eu gosto do desenho Digital Circus. Porém, não tem como negar que o fandom já tá bem chatinho, sendo que o piloto lançou há menos de um mês. O fandom não é tão ruim, quer dizer, ele é ruim, vamos ser sinceros, mas ele já começou chatinho desde que o piloto lançou. Basicamente, uma parcela desse fandom adora comprar briga com outros fandoms sem motivo, tipo o fandom de Welcome Home e Murder Drones, sendo que são três coisas completamente diferentes. Murder Drones só é do mesmo estúdio, e Welcome Home literalmente não tem nada a ver com Digital Circus. E é engraçado ver essas pessoas brigando, porque a criadora de Digital Circus já até brincou com isso, dizendo que ela e o criador de Murder Drone se dão bem. E o Clown, criador de Welcome Home, já postou dizendo que assistiu o desenho e gostou. E o estúdio que produz as animações de Digital Circus curtiu a postagem. Então, tipo, nenhum dos três se odeiam, mas as pessoas têm uma mania chata de brigar. Quando o Digital Circus lançou, teve um pessoal dizendo: "Ai, eu espero que o fandom de Digital Circus não fique tão ruim quanto o Welcome Home ficou", e basicamente reclamando e incomodando quem faz artes de chip, sendo que nem a criadora se importa com os chips. Ela só disse que nenhum deles vai se tornar canônico e que ela não pretende colocar casais na série. Ela também disse que não se importa com fanarts mais 18, mas quando o pessoal vê esse tipo de coisa, eles dizem: "Oh meu Deus, já existem esse tipo de coisa", sendo que surpresa, caiu na mão da internet, já era. E eu vou dar uma opinião polêmica agora, então peço pra ouvirem tudo antes de me xingar. Fazer conteúdo adulto não é errado, mas calma, deixa eu me explicar. Não é errado desde que esteja em um espaço adequado, longe de crianças e não seja nada criminoso ou problemático. E a mesma coisa vale pra chips. Se não tem nada de problemático ou criminoso, não tem por que se incomodar tanto. E se você não gosta, só bloqueia e pronto. É claro, é diferente se a autora disser que não gosta e não quer que façam, mas enfim, como a criadora aparenta nem se importar, não tem por que você digitar o que é certo e o que é errado. E sim, eu concordo, não tem nada mais infernal do que abrir o Twitter e dar de cara com a Pomini na sua tela, ou procurar o nome da Pomini no Google e aparecer já conteúdo explícito. Eu também odeio isso. Mas adivinha, reclamar não vai ajudar em nada. Então só bloqueie e pronto, cara. Lembrando que isso é só a minha opinião, então tá tudo bem se você discordar de mim.
Tá, esse aqui me dói falar sobre, porque eu amo o Welcome Home do fundo do meu coração, tanto que é meu maior hiperfoco. Mas o fandom infelizmente se tornou um lugar desagradável. Não digo pior, como muitas pessoas estão demonizando tanto o Welcome Home, mas no mínimo desagradável. Começando pelas AUs, ou universos alternativos, criados pelos fãs. Que se você lembrou de Undertale e seus 300 bilhões de universos alternativos, você não tá tão errado. Muita gente criou universos alternativos de Welcome Home e a grande maioria focou bastante no Ali, o personagem principal. Tanto que tem universos alternativos que são inteiramente focadas só no Ali. Os outros 9 personagens, azar, né? Principalmente a Pop, coitada, vocês têm preconceito contra galinhas? E assim, na minha opinião, existem sim universos alternativos realmente interessantes e que combinam com o Welcome Home. E criar universo alternativo não é o problema. Só que, meus filhos, vocês não estão entendendo. Tem gente que realmente passou dos limites. Tipo, até demais. Por exemplo, fizeram um universo alternativo do Ali Terror. Eu não posso nem falar a palavra aqui. E fizeram uma U do Aliped. De novo, eu não posso falar a palavra aqui. Sim, é ridículo, principalmente se você considerar que o criador de Welcome Home já disse que o Ali é inspirado nele, além dos fãs serem insuportáveis quando se trata de conteúdo adulto. Acontece que o Clown tinha pedido há um tempo atrás pra não fazerem conteúdo de NSFW de Welcome Home, ou pra pelo menos não postarem. E claro, desrespeitaram isso, e muitos fãs ficaram extremamente bravos com isso e começaram a atacar as pessoas que faziam isso. E nenhum dos dois lados tá correto, tanto pessoas que desrespeitaram o Clown quanto quem perseguia quem desrespeitava ele. No fim do dia era só bloquear e no máximo denunciar essas pessoas e tocar em alguma grama ao invés de caçar briga com o pessoal no Twitter. Mas o inesperado aconteceu. Clown liberou uma tag pra fazer em NSFW, ou seja, ele tava permitindo oficialmente que fizesse esse tipo de conteúdo, desde que essas pessoas usassem essa hashtag, e ele disse que não estaria olhando. Mas isso gerou mais polêmica, porque tinha gente surtando porque o Clown tomou essa decisão, e agindo como se ele não soubesse o que estava fazendo, e até tratando ele como uma criança, sabe? Eu acho isso muito ridículo. E teve gente atacando outras pessoas, enfim, foi um caos. E depois de um tempo, o Clown teve que pedir pra pararem de marcar e mandar esse tipo de conteúdo pra ele, porque ele já disse que não queria ver, e também pra pararem de fazer artes problemáticas, aquele tipo de arte que a gente sabe do que se trata. E no fim das contas, o fandom acabou se acalmando bastante hoje em dia. Bom, tá aí algo que eu nunca fiz parte do fandom, mas que algum tempo atrás estava muito popular. Chainsaw Man ficou muito conhecido por ter um fandom insuportável. Acredito que a essa altura do campeonato todos saibam o que aconteceu, mas basicamente Chainsaw Man iria ter uma dublagem oficial pro português, e quando vazou o trailer dublado, o pessoal enlouqueceu. E sabe o motivo deles terem enlouquecido? Não? Bom, o motivo foi uma palavra. Sim, uma única palavra foi o suficiente pra um bando de nerd esquisito infernizar tanto a vida do Guilherme Briggs que ele desistiu de fazer parte da dublagem do anime. E que palavra foi essa? Pica. É literalmente isso, pica. Mas deixa eu explicar melhor. Bom, existia uma tradução não oficial do mangá, e essa tradução ficou muito conhecida, principalmente a frase "o futuro é pica". Mas lembrando, é uma tradução não oficial, ou seja, não é tão simples assim. O estúdio de dublagem tem que seguir a tradução oficial, não o que um fandom birrento quer. Então na dublagem oficial eles disseram "o futuro é show", e isso foi o suficiente pra um monte de gente atacar o dublador Guilherme Briggs, que literalmente só tava fazendo o trabalho dele, não foi ele quem escolheu as falas, ele só tava fazendo as vozes. Fora que essa dublagem não oficial acabou ficando também muito conhecida por ter coisas erradas e preconceituosas que obviamente não estavam na obra original. E, enfim, o que vocês acham sobre isso? Eu tentei dar uma variada trazendo fandoms mais recentes, e principalmente fandoms que eu participo, e lembrando novamente que esse é uma parte 2 do meu vídeo anterior. E me digam, quais fandoms vocês não suportam? Deixem aí nos comentários. E é isso, um beijo da Anitta e...